Roda das Princesas, capítulo 16. Zureta. No barquinho de ouro, as moças iam rumo à ilha. Quitéria, sentada na lateral do barco, se abanava com um leque. Onde diabos fica essa ilha? É a ilha do francês? Ou é a ilha rasa? Será que é a ilha das cobras? Itacuruçá? Tomara que não seja Paquetá. Lá só mora maluco. Maria Padilha olhou em volta. Paquetá? Nem chegamos perto, não entramos na Baía de Guanabara. Mas se for a Ilha da Âncora, nós estamos quase chegando. Ou será que já passamos dela? Praiana e Dama da Noite se entreolharam. Rosa Caveira perguntou. Por que essa cara? Praiana riu. Não acredito que não contou a elas. Dama da Noite deu de ombros. Eu acabei esquecendo de dizer. Cigana perguntou. Dizer o quê? A ilha. Eu esqueci de falar que, meio que, essa ilha não fica neste mundo. Como assim? Nós vamos para Shambhala. Shambhala? Você se refere a Shambhala Avalokiteshvara? A Ilha dos Imortais? Mas isso não existe, é uma lenda. Na verdade, existe sim. Sim, e tem um portal logo mais adiante. No máximo 1h30 e caímos em Shambhala. Pela cabra preta milagrosa. Helena, que diabos você e o tal Camurça foram fazer em Shambhala? Pelo que sei, lá não é um bom lugar para se passar a lua de mel. Dama da Noite deu uma tímida risada. Camurça? Caramba, Quitéria. Eu já disse que o nome dele é Veludo. Mas a questão é que quando conheci Sete Catacumbas, ela me trouxe na ilha para que eu aprendesse mais sobre os poderes que eu mesma possuo. E Veludo veio comigo. Eu e ele sempre estivemos juntos. Mas ele... Bom, Veludo não estava bem. Ele estava perturbado com a morte. Ele não aceitava ser um desencarnado. Ela viu o quanto Veludo significava para mim e então o prendeu em uma ânfora e o deixou sob os cuidados de um nobre da ilha. Ela foi às 7 catacumbas? Ela sim, ela e ele. 7 catacumbas e 7 encruzilhadas. E nós convivemos nos últimos dias com 7 encruzilhadas sem desconfiar. Como podemos todas ser enganadas por ele? Eu não entendo. Ele é um anjo. Anjos são uma espécie cheia de dons. Cigana pediu. Me diga mais sobre a ilha. Praiana sorriu e explicou. Shambhala Avalokiteshvara é um dos muitos nomes daquela ilha. Este em questão significa aquele que olha para baixo. Nós vamos ter que descer a um plano inferior. O reino de Shambhala é governado por um deus chamado Sanat Kumara. Plano inferior? Nós vamos para o inferno? Se for isso mesmo, eu vou pular desse barco agora. Não, garota. Shambhala não é o inferno. Shambhala foi criada para ser o berço do Messias, o tal ser divino que viria para ajudar os judeus. Mas o Messias meio que nunca passou por lá, aí Sanat Kumara tomou posse do lugar. Sanat é muito velho, e Shambhala agora existe graças aos poderes dele. Já que teremos tempo até chegar lá, Quitéria, posso lhe fazer uma pergunta? Claro, pode falar. Você e 7 catacumbas eram amantes? Mulheres safo? Todas as moças olharam para Quitéria aguardando a resposta. Quitéria, sem pestanejar, respondeu. Sim, fomos amantes. Tanto ela quanto eu somos bruxas iniciadas na magia antiga. Na nossa cultura, as questões sexuais são vistas de maneira diferente. Bruxas nunca foram mulheres tradicionais. Eu me relacionei com muitos homens, com muitas mulheres e certa vez até com um diabo. Mentira que eu nunca lhe dei ousadia. Parem de rir, suas vagabundas. A brisa soprava suave, mas uma energia forte foi sentida. Vinha da superfície das águas, e isso alertou Praiana, que sussurrou. Droga! Moças, parece que tem uma Nereida adiante. Cuidado. Melhor que só eu fale com ela. Se for quem estou pensando, é bom ter cautela. O que é uma Nereida? Uma categoria de sereia. Sim, mas não é como as sereias dos contos de fadas. Essas, no caso, são reais. Vêm de longe e são perversas, muito velhas. Comem carne humana. Gostam também de ser malvadas com as almas.
Alguns dizem que são fruto de relações entre um casal de deuses pavorosos. Um assobio agudo se fez ouvir ao longe. O som da água se movimentando ficou mais forte. O barco foi diminuindo a velocidade até parar. 2 mãos se apoiaram na lateral do lado de fora, e foi então que surgiu a cabeça de uma mulher por cima da borda. Ela olhou para a praiana e disse: Vejam só, um grupo de homorfes dinaíques, mulheres bonitas, eu as saúdo. Que Deus seja contigo, Calipso. Tudo em paz. Calipso respondeu: Sim, tudo em paz. Mas ando tristonha, sinto falta de ouvir uns gritos de horror às vezes para me alegrar. Mas me diga, loirona, as irmãs da água ainda mantêm as portas fechadas? Sim, elas ainda não deixam ninguém passar. Calipso era uma mulher linda e assustadora ao mesmo tempo. Negra, com o cabelo trançado e enfeitado com pérolas. Seus lábios eram mais negros que sua pele, e seus dentes eram pontiagudos. As mãos apoiadas na borda da nau mostravam unhas grossas, pintadas, pontudas como as de uma arpia. Fico imaginando o que passa na cabeça maluca daquela Iemanjá. Isso de ela querer agora todo o Atlântico para si. Meu pai não gostou disso. Meu pai se chama Oceano. Se esse caralho tem o nome de Oceano Atlântico, é porque é território dele. Agora Iemanjá meteu 6 irmãs dela aqui para ficar travando nosso acesso ao continente. Como ela é má. Calipso, assim como você se vale do seu pai, Iemanjá se vale do pai dela. Deixa essa briga para eles. Tudo vai se resolver. Meu pai vai rasgar aquele holocum como se fosse feito de algas. Você está certa, moça praiana. Eles vão se resolver no fundo do mar. Mas me conte, onde vocês estão indo? Vamos ver um amigo em Shambhala. Ele é de carne? Calipso lambeu os lábios. Não, é alma como eu. Ele caiu na ânfora de Seg. Vamos lá reavê-lo. Calipso gargalhou. Eu vim aqui para zombar de vocês e vocês que zombam de mim? Já que estão em uma missão suicida, eu vou deixá-las em paz. Terão o meu respeito se conseguirem voltar da ilha. Por que diz isso? Teremos algum empecilho? Calipso soltou a borda do barco, dando um impulso para trás. Nadou para longe e, antes de partir, virou o rosto e falou: Moça praiana, hoje é um dia de festa na ilha Shambhala. Você verá, você verá. E como sempre dá para piorar, o cântaro de Segui está com o aquariano, sem o belo aquariano, famoso misógino. Se achou que iria só chegar lá, pegar a ânfora e ir embora? Hoje não. A ilha está anormal justo hoje. Vocês verão. A sereia entrou na água e, antes de desaparecer por completo, deixou que as meninas vissem a sua cauda de escamas de cor alaranjada. Calipso se foi. Dama da Noite perguntou à praiana o que ela quis dizer. E ela explicou. Quando ela falou do aquariano, ela se refere a Ganimedes de Troia, o amante de Zeus. Ele é patrono dos homens homossexuais. Ele é um homem muito estranho. Cuidado com ele. Depois que Hera, a esposa de Zeus, o machucou, ele passou a odiar mulheres. Então as coisas se complicaram. Bem próximo dali, as 3 bruxas olhavam para o mar. Sobre o alto do rochedo, elas estavam à espreita. Figueira com suas roupas negras, 7 catacumbas com suas roupas brancas e Rainha com suas roupas vermelhas. Parecia um enorme clichê, pois estas eram as cores que naturalmente dividiam os tipos de bruxas que existem no mundo. Rainha, com os olhos arregalados, usava sua capacidade de olhar à distância para tentar localizar o barco dourado, mas ele já havia desaparecido no horizonte. Disse 7 catacumbas. Elas foram mesmo para Shambhala. Mas que malucas! Figueira falou. Com certeza vão atrás da liberdade de veludo. Disse Rainha. Eu acho melhor irmos também. Se elas conseguirem aprender alguma coisa na ilha, vai ficar mais difícil para nós. A previsão da velha Catarina é que elas vão impedir o nosso plano.
Sete Encruzilhadas passou a ânfora de seguir para as mãos do aquariano já para dificultar. Que merda! Se aquela vagabunda da Helena não tivesse dado para trás, nosso plano estaria seguro. E como diabos a praiana conseguiu um barco do rio Aqueronte? Deve ter aberto as pernas para um dos barqueiros do inferno. Já diz o velho ditado, os homens preferem as loiras. Mas já foi. Agora temos que resolver. Agora um problema é se ele sair da ânfora e se lembrar de como foi parar lá. Quitéria é foda. Se ela orientar essas vadias, eu realmente temo pelo nosso futuro. Como assim? A ânfora de Segui não é um item barato ou vagabundo. Sete Encruzilhadas teve que colocar veludo lá porque ele sabia demais. É claro que a questão de usá-lo como refém contra a Dama da Noite foi muito útil, mas a verdadeira intenção de Sete Encruzilhadas ao prender Veludo era para que ele ficasse de bico fechado. Aquele desgraçado tem a mania de ouvir atrás das portas. Se ele abrir a boca e contar tudo o que sabe, ele ensinará a Quitéria e suas lacaias como nos combater. E eu me refiro a contar a elas exatamente o que fazer para nos impedir e até mesmo nos destruir. Sem contar que ele estava doido para sentar a mão na menina. Parece que Ellen deu em cima dele e ele não a quis. O safado só gosta de mulher madura. Menina parece que o ofendeu e ele jurou de quebrar ela na pancada. Não tem coisa mais feia do que um homem violento e fofoqueiro. Figueira, a verdade é que todas nós também temos vontade de enfiar a mão na cara da menina. Mas vamos nos ater aos problemas de hoje. Me diz, como iremos se Praiana está em posse do único barco seguro? Simples, nós vamos por outro caminho. Vamos nos tornar piratas. As três riram e olharam para um pequeno veleiro que estava parado no cais mais próximo. Apenas um barco dourado como o de Praiana tem o poder de passar pelo portal sem se desmantelar. Aquele veleiro vai virar fumaça quando passarmos por lá, sem contar que enquanto espíritos nós não podemos navegar. Certo, vamos possuir os corpos daqueles marinheiros. Ela apontou para 3 pescadores, que sentados em uma canoa virada na areia, se concentravam em desembaraçar uma rede de pesca. Apagamos eles e os usamos para navegar o barco até a passagem para o lado de lá. Mas, no momento de descer o portal, eles vão se afogar. O que é isso? Vai dar importância à vida de 3 imundos? Não consegue sentir daqui o cheiro de lágrimas de mulher? Isso aí é homem que bate na esposa. A maioria dos marinheiros é assim, bêbado e covarde. Verdade, senti o cheiro agora. Vamos fuder com eles. As 3 desceram para onde estava o veleiro. Realmente elas iriam para Shambhala. O pequeno barco era um veleiro de pesca, uma única vela de lona azul. Possuíram os 3 homens e, através deles, saltaram na embarcação. E assim que o barco partiu, elas estavam prontas, na proa, certamente para dar o bote. Sete Saias estava ainda zanzando pela noite. Seu caráter curioso estava lhe remoendo. Ela queria muito saber sobre a vida de Rosa Vermelha. Queria saber o motivo de sua rusga com Exu Cigano. Foi então que ela se lembrou que Mulambo conhecia Rosa desde jovenzinha. Ela saberia de tudo, e foi atrás dela para assuntar suas fofocas. Mulambo estava voltando ao morro, onde era a casa de Dama da Noite. Alguém lá havia acendido uma vela para ela, e Mulambo sentiu, por isso estava indo ver do que se tratava. Isso é um fato conhecido até hoje. Quando se acende uma vela para um espírito, ele sente o calor. Sente como se fosse uma chama dentro do próprio peito, e assim são guiados para onde a vela está. Sete Saias encontrou Mulambo na estrada. Elas não eram próximas. Aliás, quando eram vivas, elas se detestavam. Mas a morte muda as coisas. Mulambo parou ao sentir que era seguida. Olhou para trás e viu a mulher se aproximar. Chica Facão, espere por mim. Mulambo riu. Que horror! Pé de pato mangalô 3 vezes. Odeio esse nome de Chica Facão. Quem me chamava assim era aquele demônio de mulher, a tal Maria Farrapo. Cruzes me deu até dor de barriga de pensar nela. Venha logo, Sete Saias, bastarda de rapariga, apresse o passo.
Sete Saia se aproximou a passos largos. Mulambinho, meu amorzinho. Me faça uma gentileza, sim? Mulambo deu uma gargalhada. Mulambinho? Gentileza? Soraya, quando você pede um favor, sempre é querendo que eu faça fuxico da vida dos outros. E é isso mesmo que eu quero. Eu vim sedenta no fuxico. Gostaria de saber sobre a vida de Rosa Vermelha. Eu sei que você sabe de tudo. Conte-me tudo e não me esconda nada. Oh, diabo! Que motivo você tem de especular a vida dela? Aquela mulher é a puta menos puta que eu já conheci. A vida dela não é nada emocionante. Ela sempre foi a mais burocrática de nós. Ainda assim, eu quero saber. Gosto de saber sobre a vida das pessoas para saber onde eu piso. Quando eu morri, ela ainda era só uma meretriz meio barata. E só agora fiquei sabendo que depois que você morreu, ela se tornou a maior cafetina que o Rio de Janeiro já viu. Conte-me. Se é fofoca que tu vens buscar, é fofoca que vou lhe dar. Vamos falar da vida dos outros, que isso sempre me distrai. Só cuidado com a Rosa, ela é uma onça. Sabe, quando Padilha morreu, foi ela que assumiu o negócio. Eu era a dona do cabaré só no papel, mas aquilo já era de Rosa Vermelha desde um ano antes de Padilha morrer. Eu fiquei sabendo, mas achei estranho, pois não era você que devia ter assumido a casa. Eu cheguei a tomar posse do Cabaré de Fogo, mas não durei nem uma semana. Sabe, naquela época minha cabeça estava meio... Não era um bom tempo. Eu ainda era a dona, o quarto maior ainda era meu. A Rosa respeitou isso até a minha morte. Mas eu raramente colocava os pés lá. Ela por si só foi brilhante, sabia? Foi a melhor de nós no quesito financeiro. Rosa ganhou mais dinheiro que eu, Quitéria e Padilha juntas. Rosa foi uma cafetina porreta. Nasceu para a gerência. Elas iam caminhando juntas. A rua de terra iluminada pela lua deixava a noite ainda mais fria do que estava. Genial. Mas de onde veio? Sabe a origem dela? Bom, quando Rosana chegou no cabaré, eu já estava lá. Ela se tornou prostituta com 16... Não, acho que com 17 anos. Sou 2 anos mais velha que ela. Nova demais. Como ela caiu na vida. Foi culpa do cigano Caio. Eu sabia que aquele safado tinha prejudicado ela, mas não sabia que ele tinha algo a ver com isso. Então, desde o início, é tudo culpa dele? Sim. A história dela é complicada. Rosa Vermelha foi a primeira prostituta virgem que eu já vi. Como assim, virgem? Ela foi vítima de uma armação. Era uma boa moça, coitadinha. Rosa Vermelha vem do norte. Ela era filha de um casal de descendentes de portugueses. Casa cheia com muitos irmãos e primos. Certa vez, cigano Caio passou pela cidade que ela morava e de cara se apaixonou, mas ela rejeitou ele. Caio era um homem extremamente perverso, se achava o mais belo de todos e pensava que era impossível que qualquer mulher ou homem resistisse a seus encantos. Ele então armou para ela. Ele entrou em seu quarto de madrugada e fez um alto barulho para que todos da casa fossem ver o que estava acontecendo. Ele estava lá, nu como veio ao mundo, e Rosana de camisola. Foi um escândalo. Quando ela acordou, ficou apavorada com aquele homem pelado ali do seu lado. Mas a família não acreditou na palavra dela. Teve fama de vagabunda sem ter feito nada. Ai, coitada. Levou a fama sem usar a cama. É, depois disso ele pagou para vários homens para dizerem que já tinham feito sexo com ela. Tudo mentira. Ele era um homem muito malvado. Infelizmente, a maioria de nós aprende tarde que se o homem é bonito, com certeza não vale o sal que come. Mas depois que ela ficou rica no cabaré, ele veio atrás dela, e ela se divertiu um pouco com ele. Depois pagou para Tiriri dar-lhe um fim. Ele morreu afogado, amarraram pedras nos pés dele e o jogaram no mar. Rosa se vingou mesmo. Ela ficou com fama de ser prostituta sem ser, foi expulsa da cidade. Se não me falha a memória, ela era de Fortaleza. Mas aí não é norte e sim nordeste. E eu tenho cara de quem entende de cartografia? Pra mim, pra cima é norte, pra baixo é sul. E o resto é frescura. Bom, a família dela montou uma farsa. Disseram que ela havia morrido de peste e fizeram um velório com um caixão vazio, coisa de fachada. Ela foi realmente dada como morta por eles. Rosana veio pro sul com a ajuda do Zé Pelintra. E a Tata fez o leilão da virgindade dela no cabaré. Quem é Tata? Era a gerente do cabaré antes de Padilha. Morreu degolada no quarto principal. Quitéria deu cabo dela. Padilha armou uma situação para Quitéria pensar mal da velha Tata.
Coitada. Aquele cabaré sempre teve sangue nas paredes. Na verdade, toda a nossa história é suja de sangue. Rosana sempre foi o braço direito de Padilha. E quando ela se foi, Rosana assumiu o cabaré. Não sei dizer como foi o fim da vida dela. Eu morri antes, aliás, eu morri na frente dela. Rosa Vermelha foi a mais rica de todas nós. Me lembro que tinha ações em bancos na Europa e nos Yankees. Acho que era sócia de uma companhia ferroviária ou coisa assim. Também tinha parte no translado de pedras preciosas de Moçambique. Tinha dinheiro que não acabava mais. Ela então é uma mulher esperta. Mulambo, eu não confio nela. Somos todas mulheres da noite, nenhuma de nós é de confiança. Porém, por incrível que pareça por Rosa Vermelha, eu ponho a mão no fogo. O barco estava a toda velocidade. O vento empurrava a vela, o fazendo galopar nas ondas, como um garanhão sobre uma planície. Desacordados, caídos dentro da cabine, estavam os 3 marinheiros. As feiticeiras haviam utilizado os corpos deles para ajustar a direção do barco. Após isso, largaram os 3 apagados no chão. Elas se posicionaram exatamente como um triângulo, na proa. O vento levantava seus cabelos e esvoaçava suas saias. Iam rumo a Shambhala, para verificar o que ocorreria com as moças que também se encaminhavam para a Ilha Sagrada. O caminho seria longo, e para apressar o tempo, as 3 proseavam. Figueira perguntou para 7 catacumbas. Núbia, uma vez eu soube de uma história sua, que você se pintava de tinta branca para que ninguém lhe visse como uma mulher negra. Isso é verdade? 7 catacumbas suspirou fundo e olhou para a lua no céu. Sim, eu tinha de fazer isso. Eu nasci bem no finzinho da Idade Média. Parecia um mundo diferente, era horrível. 200, 300, 500 anos atrás, as coisas eram difíceis. A África sempre foi vista como local amaldiçoado pelos europeus, e como eu vivi um período na França, eu tive de fazer algumas coisas para me camuflar. A minha raiz é muito antiga, e o preconceito sempre esteve marcado em nós. A minha raiz é uma das mais velhas. O nome da primeira bruxa da minha linhagem era Ósia, de uma tribo beduína que deu origem à Etiópia. A filha dela era a famosa Morana. Vocês sabem quem é Morana? Rainha perguntou. Morana? Ela é a Cuxita? Sim, Cuxita era a maneira que chamavam ela. Malditos sejam os hebreus. Olha, eu vou lhes dizer uma coisa. Sempre onde está o tal povo de Deus, também está todo o tipo de desgraça. Esse povo é maldito. Cuxita, no caso, era a esposa negra de Moisés? Sim, Morana era chamada de Cuxita, ou seja, oriunda do povo Cuxi. Os Cuxis são a primeira linhagem etíope. Mas Morana era chamada apenas de Cuxita pelos hebreus, aqueles racistas desgraçados que a tratavam a partir de onde tinha vindo em vez de pronunciar o nome. Esse tal povo de Deus sempre foi uma raça imunda. Bem, quando Moisés se separou de Zípora, ele se casou com Morana, a negra. Ela foi expulsa por Míriam e por Arão, estava grávida e foi para o Egito. No Egito, ela misturou sua magia etíope com a religião dos deuses egípcios. No fim, a família foi para Meca e depois migraram para as terras iorubás. Aí foram para o Congo. Quando se deu a invasão da escravatura, escravocracia, eles migraram para a França. Figueira cruzou os braços, olhando para o horizonte. Nossa, você sabe resumir as coisas. Se eu fosse contar toda a minha história, levaria dias narrando. Mas a minha linhagem tem celebridades, sabia? Jura? Quais? A mais ilustre da família foi Maqueda, a que chamam de Rainha de Sabá. Ela mesma era filha de uma bruxa com um djinn. Mas também tem nomes como a Senhora de Endor, Moreme, Évora. Rainha deu um passo para a frente, então ficou na ponta dos pés, inclinando ainda mais as suas sandálias de salto alto. Ela fitou o horizonte como se quisesse ver algo. Virou o rosto e rapidamente seu cabelo vermelho girou flutuando no vento. Mudando rápido de assunto, esse barco está saindo da direção. 7 catacumbas com um olhar ávido olhou para o oceano azul marinho e respondeu. Realmente, a passagem para Shambhala é ao leste e o barco virou para o norte. Bom, vamos assumir o comando dessa jangada. Nós vamos ter que matar aqueles coitados. Que pena, são tão bonitinhos. Rainha olhou para a cabine. São somente homens burros e covardes
Existem milhões desses no mundo. Menos 3 não fará falta a ninguém. Lamento mais por ter que afundar esse belo barco do que por sacrificar esses porcos. Ah, não fale assim. Eu sempre gostei de homens. Gostava tanto que tinha vários. Guardava no porão do palácio um de cada modelo. 7 catacumbas deu uma gargalhada debochada, e logo as 3 se dirigiram para a cabine, ali onde os marinheiros ainda estavam. Rainha e Figueira se aproximaram. Elas se abaixaram para ficar na mesma altura deles, e assopraram nos ouvidos de 2 dos 3 homens, e assim imediatamente entraram dentro dos corpos deles, os possuindo. O terceiro homem também foi possuído. 7 catacumbas ocupava aquele corpo, porém ele estranhamente voltou a si e se viu em pé, segurando o timão. Sem compreender o que estava acontecendo, ele tentou se mover, mas percebeu que não conseguia. Suas mãos movimentavam o timão girando para a direita. Ele tinha uma sensação muito estranha no corpo. Tudo formigava e não conseguia sentir o ar entrando em seus pulmões. Parecia que a força de seus braços havia também desaparecido. Nisso ele parou e olhou para a frente, para o para-brisa da cabine que dava visão para o mar. Tentou achar alguma embarcação próxima, alguém que pudesse lhe socorrer. Mas assim que olhou para o vidro, ele congelou. A sensação foi de máximo desespero, pois a imagem que deveria ver no vidro do para-brisa seria seu próprio reflexo. Mas o que viu foi em seu lugar uma mulher negra de aparência sensual e assustadora, uma mulher demoníaca que sorria para ele. Tentou gritar, mas não saiu voz de sua garganta. Mesmo olhando diretamente naqueles olhos, mesmo vendo aquele reflexo, o coitado não havia se dado conta que o seu corpo estava possesso por ela, a pombagira das 7 catacumbas. Ele se esforçou ao máximo para mover uma mão e conseguiu. Tentou alcançar a alavanca da sineta de emergência para pedir ajuda a seus companheiros, mas antes que sua mão pudesse realmente apanhá-la, ele perdeu o controle sobre seu próprio corpo e deixou o braço cair, batendo contra o tronco. De seus olhos escorriam lágrimas de terror, de absoluto pavor e medo, mas seus lábios se abriram, gargalhando. Porém, quem ria não era ele. Ele estava ali, mas quem gargalhava era a mulher que estava dentro dele. Ao olhar para o vidro novamente, ele conseguia ver nitidamente não só a mulher que ocupava seu lugar, mas também 2 outras ao fundo, sentadas sobre os corpos caídos dos outros marinheiros. Todas as 3 com expressões diabólicas em seus rostos. Aquele barco e aqueles homens nunca mais foram vistos. 7 catacumbas, agora já dominando o corpo do homem, endireitou o leme para que o barco seguisse no rumo certo. Ela gritou através dos lábios dele. Shambhala, aqui vamos nós. Em terra firme, Maria Navalha ia seguindo o caminho da praça central. Zé Pilintra sempre estava por lá, nos pagodes dos crioulos. Quando se aproximou, viu aquela figura bizarra. Era Maria Zoreta, o espírito mais louco que se tem notícia até hoje. Zoreta estava sentada no degrau da porta de um bar, uma espelunca horrenda cheia de pessoas imundas, alcoólatras e mendigos. Ela, com sua energia, incitava os homens a beberem cada vez mais. Gargalhava quando eles, cambaleantes, tentavam brigar uns com os outros, dando socos no ar e logo caindo no chão, babando e gritando palavrões. Navalha se aproximou. Ela vestia pantalonas negras de seda brilhante, sapatos de verniz vermelho com bico fino e com salto anabela de 12 centímetros. Usava uma camisa regata com as costas em estilo nadador, com símbolos dos 4 naipes estampados. Seu cabelo estava preso em uma trança jogada sobre o ombro. Usava brincos de prata em forma de lua minguante. Seus lábios estavam cobertos de batom vermelho bordô.
Zureta estava maltrapilha como sempre, com uma puída saia de estopa e uma camisa de algodão que um dia havia sido branca, mas agora era amarelada por falta de lavagem. Navalha caminhou até ela. Olhou com um certo nojo aquele lugar. Boa noite, Maria Zureta. Sabe de Zé Pilintra? Zureta olhou para ela e com explícita ignorância falou: Não sei de Zé, nem de José. Vai procurar fofoca em outro lugar, vai rapa fora sua putinha. Antes que Zureta pudesse perceber, Navalha agarrou-a pelo pescoço e a levantou, arrastando pela parede. Com o braço esticado, ela suspendeu de modo que os pés da louca não tocavam o chão. Zureta agarrava o pulso da mão que lhe enforcava com suas mãos sujas, contrastando com a pele jovem e as unhas vermelhas de Navalha, que com a voz elevada berrou: Olhe pra mim, vagabunda! Olhe pra mim! Zureta, se engasgando e arfando, respondeu com os olhos arregalados: Tô olhando, sinhá, tô olhando. Fique brava, não. Se eu fizer uma pergunta, você responde. Se você tem ciúmes da minha proximidade com os malandros, que se foda. Não me importo nem um pouco com o que pensa ou com seus sentimentos. Seu espírito zombeteiro. Sinhá, sinhazinha vagabunda. Eu sei seu nome, Navalha, e eu te acho ridícula. Uma ridícula. Ai! Ela atirou Zureta ao chão, que caiu ridiculamente com as pernas abertas, toda desmazelada, e teve de responder quando Navalha refez a pergunta. Zureta, não pense que sou como os outros. Eles têm pena de você por causa da sua alma rachada. Você ficou maluca, mas eu sei que é uma maluca consciente. Ande, diga. Você sabe onde está Zé Pilintra. Se me zombar de novo, eu vou fazer uns desenhos nas suas costas com a minha navalha. Responda com seriedade. Zureta semicerrou os olhos. Misericórdia, você é mais malvada que a cabra preta milagrosa. O Zé tá lá com a princesa de Borborema, lá no catete abandonado, lá onde era a casa dela aqui nessa cidade, a Casa Amarela. Ai! Maria Zureta, enquanto você agir assim, não vai chegar a lugar algum. Nem parece uma pessoa morta, fica se comportando dessa forma estranha. E não chame a Luziara de princesa, ela está mais pra mafiosa, ela é perigosa. Obrigado pelo conselho. O que eu mais valorizo no mundo é conselho dado por porca. Ha! E perigoso por perigoso, você também é perigosa. Porca? Por acaso fui eu que morri na sarjeta? Nojenta. E sobre ser perigosa, eu nunca disse que não era. Você, madame, vai ter coragem de ir lá interromper os dois? Não, eu não irei lá. Ela, quando vem pro sul, sempre é pra tratar de negócios, afinal ela é uma traficante de influência. Nada disso me interessa. Não interessa? Sabe, ela não veio só. Veio junto aquela tal Mestra Maria do Bagaço, não sabe? Bagaço? É a que vê o futuro? A que vê o futuro. E por que Luziara trouxe ela pra conversa? O povo acha que eu sou doida, acham sim? E por achar que sou doida, eles falam coisas na minha frente achando que eu não vou compreender. E o que você ouviu? Estava lá perto do catete abandonado. Então eu ouvi, assim como quem não quer nada, a Luziara falar. E o que ela falou? Ela disse assim: a minha mana Bagaço ouviu das vozes do cemitério que na ilha do outro mundo, as pombagiras amigas de Dama da Noite seriam estraçalhadas pelas 3 bruxas capangas do Homem de Asas. Oxi, onde você vai? Não vai nem dar um beijinho na sua amiga Zureta? Cachorra, safada. Nossa, ela me apertou de um jeito que chega, me deu um tesão. Navalha deu as costas e correu até a encruzilhada mais próxima. Olhou para todos os lados para conferir se havia alguém ali. E como estava deserto, ela recitou o hino de invocamento do menino, o ajudante de Dama da Noite. Ela se abaixou e colocou uma das mãos no chão. Então começou a recitar. Pequenino como vem de Aruanda, pequenino como um toco de pau, caminhando como um gato do mato, e a sua mãe tá no Calabetã. Vem pequenino, pequenino Tetemburo, vem pequenino, sua mãe lhe deixou na rua. Vem pequenino, pequenino Tetemburo. Em instantes, o cheiro de enxofre invadiu o ar. A voz infantil veio de trás. Pelas costas de Navalha ele apareceu,
O menino negro, com sua bermudinha vermelha, disse: Tem coisa mais feia que mulher de calça? Pare de zoeira. A Cacurucaia disse uma vez que mulher de calça é mulher entendida. Você é entendida? Pode falar o que aconteceu para uma diaba velha me incomodar? Não gosto que ninguém me chame à toa. Sem rodeios, eu preciso que dê um recado para a dama da noite. Bom, se é pra daminha, eu faço. Me diz o recado e eu mando pra ela. No barco dourado, as moças se encaminhavam para a passagem que dava acesso a Shambhala. Elas estavam conversando para passar o tempo, quando Dama da Noite gritou: Silêncio. Tetemburu está tentando falar comigo. Ela fechou os olhos por um momento. Em seguida murmurou: Obrigada, meu menino. Ele enviou um pensamento? Sim, telepatia. Nossa, esse menino é mais forte do que eu pensava. Sim, e ele enviou notícias. Maria Navalha disse a Tetemburu que ouviu de Maria Zureta. Eu acho que Zureta é aquela maluca da Lapa. Ela disse que 7 catacumbas, Rainha e Figueira, estão indo para Shambhala e pretendem nos emboscar. É melhor ter cuidado. Cigana se mostrou receosa. Eita, não seria mais seguro deixar para depois essa viagem? Rosa Caveira perguntou: Moças, a água está mudando de cor. O que está acontecendo? Não dá mais para voltar. Estamos próximas demais para o portal para a ilha. Estamos bem em cima da passagem. Se segurem bem no barco. Agora vamos seguir em frente. As moças olharam para fora do barco e viram que a água estava clara, reluzente como se houvesse luz por baixo. O barco de ouro começava a tremular. A água estava formando um redemoinho. Os respingos de azul reluzente pareciam estrelas cadentes ou faíscas azuladas. Praiana pedia para que todas segurassem firme nas bordas da canoa. Elas iriam descer pelo redemoinho, para o fundo do mar. A passagem para a ilha era rumo ao centro da terra. A velocidade do barco aumentava cada vez mais. Agora iam percebendo uma forte luz alguns quilômetros à frente. Elas iam mesmo para a Ilha dos Espíritos. Roda das Princesas, capítulo 17. Rei Léo. Mulambo e Sete Saias continuavam caminhando rumo ao terreiro. Iam pela estrada, já avistando a favela. Bom, já que você veio me pedir fofocas sobre Rosa Vermelha, como paga eu gostaria de saber algumas coisas sobre você. Disse Sete Saias, surpresa. A respeito do quê? Das circunstâncias da sua morte. Eu ainda era viva quando aquilo aconteceu, muito se especulou a respeito, mas Maria Padilha nunca disse abertamente o que tinha presenciado. Eu não gosto de informações pela metade, então gostaria que você me contasse. Gostaria de saber a sua versão dos fatos. Sim, isso foi há muito tempo, poucos anos após a morte de Quitéria. Você sabe transmitir memórias, como quando eu mostrei a todas a minha morte? Claro que sei. Então me mostre. Basta olhar em meus olhos. Mulambo parou e olhou nos olhos de Sete Saias. Densos olhos verdes. Sentiu o corpo ficar frio. Então a visão veio à sua mente. O corcel negro desviava das árvores. Galopava toda pela mata escura. Sobre a cela estava ela, Maria Padilha, a meretriz mais poderosa do sudeste do Império. Mesmo que isto aqui, na época, ainda fosse uma colônia. Conforme cavalgava, seus longos cabelos revoavam, selvagens, sendo puxados pelo vento. Ela era seguida por uma trupe assustadora, 7 homens que iam montados em seus próprios cavalos, em apoio à sua missão. Iam todos rumo ao acampamento cigano que mantinha Sete Saias em cárcere. Ela vociferava, amaldiçoava os ciganos. Por que tanta perseguição com Soraya? Ela não tinha sangue cigano coisa alguma. Padilha sabia disso. Eram mentiras sobre mentiras. Vladimir só queria usar Sete Saias para garantir seu direito à liderança, para garantir que sempre fosse o chefe de sua família. E mentia a todos que ela era sua filha, quando na verdade ele era estéril e assim não tinha como ter filhos. Pelo contrário,
Ele pegara 7 saias ainda bebê dos braços de uma rameira imunda na beira de uma estrada. Pelas tradições estúpidas dos ciganos, um homem sem filhos não poderia ser chefe de família. 7 saias, descobrindo isso, fugiu. Ela não queria ser cigana, ela queria ser artista. E como nem sequer era membro verdadeiro da família, ela não hesitou em ir embora assim que pôde. Mas Vladimira estava caçando, investigando, procurava ela desde sua fuga. Ele jurava trazê-la de volta. Padilha tremulava as rédeas do cavalo. Ele galopava cada vez mais veloz. Corria como o vento, a crina negra do garanhão chicoteando no ar. A noite sem lua deixava o breu maciço, impossível de se distinguir, mas os olhos de coruja de Padilha viam o além. Os 7 homens que estavam com ela iam todos acanhados. Eles sabiam que quando Padilha se levantava em ódio, as coisas fugiam do controle. Ela era linda. Seus compridos brincos de ouro velho também pendiam para trás, nos solavancos da cavalgada. Toda de vermelho, ela pretendia se apresentar no palco do cabaré aquela noite. Iria tocar violino para os clientes da casa, mas não pôde, pois seu cabaré fora atacado horas antes por Vladimir e seus ciganos, e Soraya das 7 saias havia sido raptada por eles. Soraya havia chegado ali há pouco mais de uma década, fugida de seu falso pai, que queria obrigar ela a se casar com um ciganinho qualquer. Tradições tolas de pessoas tolas. Soraya e Padilha compartilharam seus segredos, tanto suas intimidades quanto as coisas místicas. Eram como irmãs, e nisso somente Maria Padilha sabia de seu passado. A cavalgada cessou diante do círculo de carruagens coloridas que estavam na margem da estrada. Se desatrelando das rédeas, ela desceu do cavalo e, com passos firmes sobre saltos vermelhos de 16 centímetros, ela caminhou pela grama fofa, sem medo. Seguiu para dentro, até ficar cara a cara com o chefe dos ciganos. Com a face transtornada em uma máscara de fúria, ela gritou a plenos pulmões: Fale, mendigo andarilho! Onde está Soraya? Onde ela está? Vladimir usava um colete de cetim azul marinho, camisa de algodão branco e calças de brim caramelo. Coçando a barba grisalha, ele olhou de soslaio, e o grupo de ciganos que o rodeava riu em deboche. Ora essa, devo eu prestar obediência à rainha das putas? Seu perfume caro pode esconder o cheiro da nojeira dos homens escorrendo entre as suas pernas, mas todos sabemos da sujeira só de olhar nesta sua cara vulgar. Eu fiz um favor a Soraya, tirei ela de uma casa de putas. Repita isso. Rainha das Ah! Ele não pôde terminar a última palavra. Sentiu a fisgada e, quando deu por si, viu o braço esticado, a pele pálida dela na direção de seu pescoço. A adaga estava cravada. Ela fincou a lâmina no pescoço do homem em uma velocidade tão grande que ele não pôde reagir. Foi tão veloz que ele sequer havia reparado que ela trazia a adaga entre os seios, presa ao espartilho. Ele não esperava. O erro dos machões é subestimar a fúria da mulher. Ela puxou a lâmina com força, a trazendo para frente, fazendo um corte tão profundo que o sangue jorrou como uma cachoeira vermelha da jugular para o peito do homem. Os olhos arregalados. A surpresa dele estava estampada no rosto. Tentou erguer a mão, mas ela pouco se moveu. E assim ele caiu de joelhos. Seu corpo tombou de lado no solo, os olhos ainda abertos, mas aquilo já era um cadáver. Um dos 7 homens que viera com Padilha perguntou, ainda montado sobre o cavalo: Padilha, isso é mesmo necessário? Não vim aqui para matar ninguém? Ela limpou a lâmina da adaga na barra da saia. Calma, Marabô. Calma. Todo mundo sabe que Maria Padilha é um monstro. Eu gosto de ver meus inimigos no chão. Eu sou sim um monstro. Azar de quem me peita. Não tenha medo de matar essa escória. Sei que você tem bom coração, mas não é hora de ser bondoso. Isto nada mais é que carne podre de um mendigo renegado.
Deu uma gargalhada alta, jogando a cabeça para trás. Nisso, todos os ciganos que estavam ali avançaram em Padilha. Cheio de ódio, eles queriam matá-la, mas não puderam se aproximar dela. Os estampidos foram ouvidos por todos. As balas de chumbo choveram sobre eles, alvejaram os ciganos. Os homens que acompanhavam Padilha estavam todos armados até os dentes. Tinham uma garrucha em cada mão e mais 2 carregadas nos coldres. Marabô, vendo aquilo, lamentou. Droga! Eu não saí de casa para isso. Matar? Eu não gosto de matar. Agora tem mais de 10 mortos aí. Isso não é bom. Matar ciganos não dá boa sorte. Atrasa a vida. Tiriri, no cavalo ao lado, riu. Maninho, você fala como se mandar um cigano pro inferno fosse igual quebrar um espelho. Dá 7 anos de azar, é? Não há morte que traga boa sorte, mas são ossos do ofício. Se é pra cigano, padre ou pra diabo, não importa. O que vale é esquentar o cano da pistola na hora certa. Só espero que 7 Saias esteja bem. Um assobio fino foi ouvido vindo do meio do acampamento. Foi então que Padilha sentiu um profundo arrepio subir pela sua espinha. Ela já sabia o que era. Ela fechou os olhos e procurou em seu coração por 7 Saias, mas não achou mais. Um vento em redemoinho começou a girar ali. Arrancava as folhas das árvores. A fogueira do centro do acampamento se tornava cada vez maior. Maria Padilha então olhou para seus companheiros. Pelos olhos vermelhos de Ereshkigal, eu não acredito no que estou vendo. Isso é bruxaria. As 7 Saias, ela invocou bruxaria. Vamos sair daqui agora! A terceira carruagem na linha circular de repente explodiu em chamas, arremessando destroços por todo lado. Um braço decepado, adornado por joias e anéis, caiu flamejante aos pés de Padilha. Foi algo que deixou a todos ali temerosos. Uma gargalhada demoníaca se ouviu, e quando olharam na direção que o som vinha, viram a deslumbrante figura de 7 Saias envolta em fogo, dançando sobre as carruagens. Portava na mão direita uma tríchula, o tridente de Shiva, e na esquerda um leque espalha-brasa. As labaredas iam por todo lado, impedindo os ciganos que ainda estavam ali de fugir. Ninguém fugiria. A parede de fogo se ergueu. Homens, mulheres e crianças, até os animais dos ciganos queimaram. Ela invocou magia negra antes de morrer. Ela vendeu a alma para isso. É o fogo do inferno. Vamos embora agora, não temos mais nada a fazer aqui. Capa Preta perguntou. Mas e 7 Saias? Tiriri perguntou. Vamos deixar ela para trás? Não viemos justamente resgatar ela? Não há mais nada o que resgatar. 7 Saias está morta. Morta. Aquilo que vimos dançar nas chamas era apenas o seu espírito. O corpo dela, a esta altura, já foi carbonizado. Vamos, ela matará todos os ciganos e depois se aquietará. Eu vou enterrar nos pés de um eucalipto um símbolo de paz para ela. É assim que espíritos raivosos se acalmam. Acham paz nas árvores antigas. Mas eu nunca vi um espírito fazer o que ela fez. Pelo menos não daquela maneira. Há algo de anormal em Soraya, algo de fantástico. Mas tenho fé que nas raízes das árvores ela achará paz. Só Deus sabe o que a levou à morte. Perdi minha grande amiga. Infelizmente é tarde demais. Marabô se espantou. Morta. Vimos o espírito de uma morta. E com um tridente nas mãos como Satanás. Vovó Maria Conga uma vez me disse: meu filho, tu ainda vai ver coisas estranhas nesse mundo de Deus.
E é verdade. É cada coisa que ando vendo que parece até mentira. Ah, 7 saias, que pena. Eu sempre vou levar 7 saias no coração. Mas pela cabra preta milagrosa, eu te digo, quase borrei as calças de medo dela naquele fogo. Não se espante. A morte chega para todos. Não há quem escape dela. E Satanás não usa um tridente. Isso não é dele. O que ela trazia nas mãos era a chave de sua própria liberdade. Infelizmente, perdemos essa grande amiga. Perdemos 7 saias. Eram 7 saias. Eram 7 nós. Só o diabo sabe o peso de cada nó. Mas o que eu sei com certeza é que um dia vamos vê-la novamente. Todos então combinaram de jamais contar a alguém o que havia acontecido ali aquela noite. A Inquisição, em teoria, já havia acabado, mas na prática ainda era vigente para a colônia e ninguém ali queria ser acusado de bruxaria. No cabaré a comoção foi grande. Todas as moças amavam Soraya. Um dia ela estava no palco dançando e cantando. Outro dia estava morta. Assim é o mundo. O mundo é cruel. Padilha mandou recolherem os seus vestidos preferidos. Eram 7. 7 vestidos de palco. 7 vestidos de espetáculo. Meia dúzia de peças sobraram, sendo que o 7º, infelizmente, queimou junto com ela naquela noite. Padilha juntou também centenas de pulseiras, seus muitos brincos e seus sapatos mais bonitos. Compraram um baú de madeira negra, encheram com todos os pertences que 7 saias valorizava. Fizeram o velório como se ela estivesse ali. Ela foi sepultada naquele baú. Algo simbólico, mas algo feito com amor. O baú foi enterrado diante de um velho eucalipto. Até pagaram o vigário para rezar, e ele rezou uma certa missa, um pouco fajuta, mas contou como missa de 7º dia. Padilha guardou somente o tarô de 7 saias, escondido na gaveta de sua penteadeira, junto a uma mecha do cabelo da amiga. Sempre que sentia saudades, o tarô era aberto, e 7 saias falava nele. Falava sempre na carta da lua. Pois sim, a carta da lua, nos arcanos maiores, é a carta dela. A carta da alma de 7 saias. Por 100 ou 200 anos, quem é que se lembra? Quem é que se importa? Por todo esse tempo, o espírito de Soraya das 7 saias esteve descansando nas raízes de um eucalipto, até o dia que Cigana Sara a chamou para a roda das princesas. Uns pensam que a amargura de 7 saias veio de um amor que não acabou bem, ou de ter tido uma vida muito dura. Mas, na verdade, o que amargurou foi ter a liberdade sempre ameaçada. Foi assim que ela viveu, o tempo todo com medo. E, no fim, o seu medo era justificado. Que homem mau era seu pai adotivo. Que homem mau era Vladimir. Mas Vladimir vai pagar muito caro por isso. Rosas vermelhas foram depositadas nas raízes da árvore em todo aniversário de morte, por mais de 50 anos. Porém, há quem até os dias de hoje deposite rosas vermelhas nas encruzilhadas, em homenagem a ela. Mulambo piscou várias vezes. Assim conseguiu sair daquela visão. Que tristeza, Soraya, que triste. O passado já não importa. O que importa é que estou aqui, e hoje eu sou livre. Juntas continuaram a caminhar. Era um bar de luxo, salão amplo de janelas em vidro craquelado, mesas de mogno com cadeiras de design sinuoso, em ferro escuro com estofamento em couro negro. A iluminação era baixa, amarelada, dando a impressão de ser por luz de velas, mesmo que já se usasse ali a energia elétrica. O piso em porcelana negra era espelhado, reluzente, refletia quem andava sobre ele. No meio do salão havia um clássico piano de cauda, negro,
e sobre ele uma moça deitada. Nenhum ser humano ali podia ver ela. Não havia médiuns próximos e nisso toda a movimentação ocorria livremente. Garçons, em seus paletós cinza-chumbo, atendiam os clientes que fumavam charutos enquanto alguns jogavam pôquer em mesas de feltro verde. Ao fundo haviam os demais, que falavam de negócios em voz baixa. Exu 7 Encruzilhadas também estava ali, perto do balcão de vidro, onde havia apenas uma mulher com um belíssimo vestido de seda azul e um pesado casaco de pele de raposa dobrado em seu colo. 7 Encruzilhadas olhava para a mulher e se perguntava o que levaria ela a estar com um vestido de mangas longas e um casaco de pele em pleno verão. Deixou para lá. Se aproximou do piano e olhou para a pombagira ali deitada de maneira vulgar sobre ele. Estava ali, prestando atenção nos dedos do homem, o pianista que tocava. Ela olhou para ele. Era de fato muito bela, mas não era a beleza que o cativava. 7 Encruzilhadas gostava de mulheres malvadas. Ela apoiou a cabeça em uma das mãos. O que foi 7 Encruzilhadas? Por que essa cara comprida? Eu estou realmente surpreso em ver que você chegou tão longe com seu plano. Todas aquelas moças estão tão agitadas. Agitadas? Elas são umas coitadas. Todas elas juntas não dão nem metade de mim. Eu vou vencer esse jogo. Apostei todas as minhas fichas nisso como sempre fiz. Esse seu jeito determinado me lembra uma pessoa que conheci no inferno. Uma mulher chamada Samyaza. Ela é um demônio, sabia? Mas você, meu amor, você é pior que um demônio. Você fala isso só pra me agradar. Mas na minha jornada, tudo que fiz e faço é em nome da minha liberdade. É um direito meu. Quero viver, quero beijar, quero dançar, quero ser de carne e osso. Liberdade. Isso me lembra aquela velha história do primeiro rebelde que lutou por sua liberdade. Lúcifer, que elogio ser comparada com ele. 7 Encruzilhadas, conte de novo essa história. Você conta com tantos detalhes que eu me imagino lá. Sim, eu conto. Eu sempre gosto de contar essa história. Sabe que recentemente eu tenho até tido a sensação que Lúcifer está perto de nós? Sei que é impossível, já que ele não tem autoridade neste continente. Mas de tanto pensar nele, eu acho que acabo imaginando coisas. Mas sobre a história dele... Pois bem, foi tudo culpa do amor. Amor é um veneno. As duas coisas que Deus não fez, mas que existem independente dele, se chamam amor e esperança. Deus não sabe como lidar com essas forças. O amor era para ser algo só dele. O parvo imaginou que toda criatura amaria a ele e somente a ele. Que ingenuidade! Ingenuidade? Eu chamo de arrogância. Nos planos de Deus, a esperança jamais devia ter entrado neste mundo, mas ele não pôde deter o avanço massivo desses sentimentos. O amor e a esperança tiraram o foco dos homens que então criaram mentiras, e na verdade ainda criam para sempre justificar as coisas que acontecem na vida, quando na verdade a maioria das coisas que vivemos sempre serão perguntas sem respostas. Os humanos sempre perguntam por quê. Sim, por que isso? Por que aquilo? E a esperança cria para eles 1000 desculpas, infinitas respostas falsas. Mas a verdade é que nenhum porquê tem resposta. Mas vamos falar de Deus. Deus criou milhares de anjos para servi-lo. Eles deviam louvá-lo, bendizer seu nome e sempre mimar sua imensa arrogância e prepotência. Mas alguns desses anjos foram infectados por uma terrível doença. Uma doença? Sim, um vírus devastador que se chamava esperança. Nós passamos a sentir amor entre si e a ter a esperança de um dia não sermos mais escravos de um Deus que nos tinha como objetos. Um desses anjos subalternos foi criado com um incrível dom. Sua voz era a mais perfeita de todas, e a sua beleza era tão esplêndida que ele brilhava como uma estrela. Este anjo foi criado para cantar para Deus, e era obrigado a cantar os louvores a ele, obrigado a sorrir, obrigado a mentir, a atuar para preencher a necessidade infinda do Criador em ter sua vaidade alimentada. Pobrezinho,
criado para ser tal qual uma geisha, maquiada e sorridente para entreter alguém supostamente superior. Assim ele mentia. Mentia todos os dias quando dizia que era feliz ali. Do que adianta o paraíso ser um lugar tão lindo se não há liberdade? E dia após dia, o grande Deus sentava em seu trono e ordenava: tragam Heilel Ben-Shahar para cantar para mim, e Heilel tinha de ir. Ele se chama Heilel? Sim, Heilel Ben-Shahar era seu nome original e significa aquele que brilha. Mais tarde, os latinos acabaram o renomeando como Lúcifer, o anjo de luz. Pense, meu amor, milênios de escravidão. Que horror deve ter sido. Sim, mas um dia, mais uma vez, e lá estava ele a dedilhar aquela maldita harpa e a cantar como Deus é soberano e maravilhoso. Agonia, agonia. Seu peito estava negro de infelicidade. Ser criado para ser escravo é uma existência absolutamente triste. Então houve aquele dia fatídico, o dia da rebelião. Deus Todo-Poderoso decidiu que os anjos não eram o suficiente, que iria criar outros seres para adorá-lo. Ah, sim, deu-se o Gênesis, o início da humanidade. Mais ou menos. Sei que o povo hoje, em sua maioria, acredita que Elohim criou tudo, mas não é bem assim. Ele criou os homens dele, a humanidade dele. Mas outros deuses criaram outros homens. Não se engane achando que esse papo de um único Deus criador é verdade. Mas ao criar a sua raça humana, Elohim, durante 7 dias, se ausentou de sua morada celeste e criou na terra um pequeno jardim no sul da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. Quando ele retornou ao céu, friamente informou aos anjos que havia criado naquele jardim 2 seres, Adão e Lilith, uma nova raça chamada Homem. Nos informou que agora seríamos escravos, não só dele, mas daqueles 2 também. Heilel não aceitou aquilo. Milênios escravo de seu Criador, e agora seria escravo de seres recém-criados. Assim que Deus acabou seu discurso, os anjos se entristeceram. Me lembro como meu coração doeu pela humilhação. Mais uma humilhação. Como pode um Deus que se diz bom ser tão cruel? E ele sentou em seu trono e mais uma vez gritou: tragam Heilel Ben-Shahar para cantar para mim. Heilel foi até ele com aquela harpa que tanto odiava. Nossa, que vida triste. Mas o que aconteceu em seguida? Bom, ele tentou tocar, mas suas mãos tremiam. Heilel era uma cópia de todos os anjos. Era branco pálido, olhos azuis prateados, claríssimos, cabelo comprido abaixo da cintura com fios brancos como a pele, alto e magro. Ao contrário de nós, anjos Malach, que temos um par de asas, Heilel é um anjo da classe dos serafins e, por isso, possuía 6 asas grandes e brancas que brotavam de suas omoplatas. Os anjos viviam nus, não possuíamos genitais. Bom, você bem sabe, meu amor, que hoje eu possuo, mas na época ainda não tínhamos conhecimento do que era isso. Heilel se colocou diante do trono e Deus olhou para ele e disse com sua voz áspera: Heilel, o que há? Eu ordenei que cantasse. Cante! Heilel, em um rápido movimento, fez a mão como uma garra e arrebentou todas as cordas da harpa. Em seguida, a arremessou ao chão. Deus olhou para ele e perguntou: o que significa isso? Todos os anjos se aproximaram para ver o que estava acontecendo e Heilel disse: basta! O Senhor me criou para quê? Para ser um miserável servo? Não mais! Não mais! Heilel não sabia que poderia viver fora do domínio de Deus. Na verdade, ele achava que a maior probabilidade era ser destruído. Mas a escravidão é pior que a morte. Ele estava arriscando tudo sem se importar. Deus se ergueu de seu trono e foi até ele. Disse calmamente: por essa rebeldia irei lhe destruir. Logo faço outro com uma voz mais bela e tudo estará resolvido. Deus ergueu a mão para Heilel e desferiu seu poder para destruí-lo, mas não surtiu efeito. Muito surpreso falou: o que é isso? Como você resiste à minha força? E como Lúcifer conseguiu resistir ao próprio Criador? Aquela era a primeira vez que Deus tentava destruir uma de suas criaturas, e por ser a primeira vez ele não sabia que isso era impossível. Deus não tinha como destruir Heilel, isso porque o universo tem leis, e uma das leis é que todo ser se responsabiliza pelo que cria.
Toda a tristeza dos anjos era culpa de Deus. E naquele momento o Criador olhou para dentro daquele anjo que lhe peitava e viu a imensa escuridão que havia em seu peito. Deus não podia com Halel, pois tudo que Halel havia se tornado era culpa de Deus. Então Halel gritou: "Você me tornou a mais infeliz das criaturas, e agora que eu já não lhe tenho serventia, quer me destruir?" Deus mais uma vez estendeu as mãos para Halel e gritou: "Eu desejo que tu não mais exista." E foi nesse momento que Halel mudou de aparência. Seu cabelo branco se tornou negro e seus olhos vermelhos como fogo. Ele deu 3 passos na direção de Deus e disse: "Elohim, maldito sejas tu em todas as bocas. Você não pode me destruir, pois eu sou o reflexo da sua maldade. Eu sou uma parte de ti. Você não pode me deter." Eu fico passada com a coragem dele. Sim, meu amor. Aquele que sofre por muito tempo acaba que uma hora perde o medo e enfrenta seu algoz. Deus gritou a plenos pulmões: "Halel Ben-Shahar, eu te expulso da minha presença. Halel, a partir deste dia, teu nome será Shaitan." Shaitan? O que significa isso? Shaitan. Atualmente os católicos pronunciam Shaitan como Satanás. Significa adversário. Deus disse: "Shaitan, o adversário de Deus." E Halel gritou: "Eu vou embora dessa casa, mas eu digo a todos os anjos que não querem mais viver em escravidão: venham comigo." Assim Halel saiu do céu e foi habitar em um lugar escuro, e com ele foram milhares de anjos. 1/3 dos anjos o seguiu rumo à liberdade. E você foi um deles? Sim, eu fui um deles. Me lembro como se fosse hoje. Nossa retirada não foi fácil. Miguel liderou uma tropa contra nós, mas saímos vitoriosos. Lembro daquele dia sangrento. Lúcifer brandindo sua espada, Samiasa com seus leques de metal, cortando as asas dos anjos que tentaram nos impedir. Samael tocando a trombeta, nos levando à liberdade. Se você ler a Bíblia, lá está escrito que fomos expulsos, e a verdade é que apenas Lúcifer foi expulso. O resto de nós teve de lutar para fugir. Se hoje estou aqui com você vivendo livremente, nossa, eu nem sei te dizer o quão preciosa é essa liberdade. Que você é velho, eu sabia. Só não achei que era tanto. Caramba, que história forte. Fico feliz que gostou do relato, mas te chamei aqui não para contar minhas histórias, e sim para te dar um importante aviso. Cigano Caio é um enxerido que acredito que consegui despistar. Porém, Samuel Magnata, vulgo Meia-Noite, está na sua cola. Ele anda investigando. Essa história de Roda das Princesas deixou muitos buracos. Ele fareja que há algo errado e está caçando a falha da história. A falha da história é você. Então ele está me caçando. Mas o que aquele frouxo pode fazer contra mim? Lembro quando ele era vivo. Um mimadinho. Era um merda. Cautela nunca é demais. É, tem razão. Vou pegar ele antes que ele me pegue. Vou mostrar a ele quem sou eu e ele vai se arrepender de cruzar o caminho da pombagira menina. O barquinho de ouro já estava rodando no funil de água que o redemoinho formou. Girou, girou e girou, cada vez se aproximando mais do centro, até que foi completamente tragado pelo mar. Quitéria, Padilha, Rosa Caveira, Cigana Sara, Dama da Noite e Praiana iam sendo sugadas para o fundo, junto com a força do redemoinho. Iam caindo em grande velocidade, todas elas se segurando com força nas laterais do barquinho e aparentemente assustadas, com exceção de Rosa Caveira, que permanecia com as pernas cruzadas e com uma expressão calma no rosto. Aliás, com uma expressão calma no meio rosto. Uma névoa densa tomou conta do barco. Não se via nada de tão densa que era. Depois de poucos segundos, o barco sofreu um impacto forte, assim parou de se mover. A névoa se dissipou, e quando elas perceberam, estavam diante da ilha, a majestosa ilha de Shambhala. A majestosa ilha de Shambhala. O mar que cercava a ilha era azul transparente. Olhando para cima, se via um céu, que era também feito de mar, só que escuro.
A ilha ficava embaixo do oceano, de uma maneira que ao olhar para cima era possível ver sombras de cardumes, golfinhos e baleias nadando. A ilha era grande. De longe se viam as construções magnânimas, casarões coloniais, aos pés de um grande e íngreme monte, onde o topo havia uma grande torre que possuía um potente farol, que era como o sol do lugar, iluminando toda a ilha. Lentamente o barquinho aportou em um singelo cais na ilha, onde todas desceram, todas menos Praiana, que, como combinado, ficaria no barco esperando o regresso. As moças já estavam então na ilha, e agora iam rumo ao resgate de Exu Veludo. Roda das Princesas, capítulo 18. O Jardim das Cerejeiras. Maria Navalha estava no cemitério. Ela gostava de se deitar sobre a tumba de seu irmão. Era um túmulo simples, mármore branco em formas retas. Na lápide, uma caricatura do rapaz, um jovem pálido com aquelas enormes bochechas. Ela estava deitada de bruços, com os braços cruzados sob os seios, olhando para a foto do menino, quando então sentiu uma mão tocar seu ombro. Ela virou o rosto para ver quem era. Logo reconheceu a figura e o cumprimentou. Roberto, que saudades de você. Roberto? Ah, é verdade. Roberto sou eu. Só você mesma para desenterrar esse nome. Faz tantas décadas que ninguém me chama assim que eu tinha esquecido que esse é meu nome original. Maria Navalha sorriu. Eu sei que todo mundo te chama de capa preta, e te chamam assim por medo. Mas eu não sou todo mundo. O medo também traz respeito. É a verdade, meu amor. Roberto é o nome de um homem, e eu já não sou mais um homem. Eu agora sou o que sou. Mentira, Roberto. Você mente. Você, assim como todas nós, é um saudosista. Tem um coração enorme que eu sei. Me diga, o que conta de novo? Capa Preta era alto, pele clara, parrudo com o peito e os braços peludos, e uma espessa barba. Usava uma calça negra dobrada até os joelhos, revelando panturrilhas musculosas e belos pés descalços. Ele usava a calça e a capa. Uma bela capa negra de algodão grosso e forro de seda. Era calvo, com belos e expressivos olhos castanhos. Na realidade, parecia intimidador. Depois que você morreu, ele durou quanto tempo? Navalha, sentada sobre o túmulo, passou a mão sobre o tampo de mármore como se estivesse acariciando a pessoa sepultada ali. 3 meses. Enfiaram ele em um hospício, mas ele fugiu. Morreu quando caiu em um córrego enquanto vagava por aí me procurando. Ele achava que ia me achar em algum bar da cidade. Não acreditava quando diziam que eu estava morta. O que ele tinha de fato? Era mongoloide, demente. Eu imagino que hoje em dia não se chame mais deficientes mentais desses nomes horríveis. Uma vez, depois de morta, andando por aí, vi uma menina com a mesma condição similar à dele. Fiquei curiosa, observando. Ouvi a mãe da menina dizer a uma vizinha que a filha tinha síndrome de Down. Parece que descobriram do que se trata essa síndrome faz uns 80 anos, mais ou menos. Mas, infelizmente, eu morri muito tempo antes disso. Então, ele durante a vida comigo foi chamado de mongoloide, e eu mesmo o chamava assim sem saber que era errado. Que remorso! Mas, na nossa época era assim. Os médicos me disseram que era vítima de loucura, de atraso, retardo. Ele tinha problemas. Com 33 anos, ele se comportava como uma criança de 7. Você teve a chance de vê-lo quando ele morreu? Sim. A minha preocupação foi tanta que depois que morri, eu despertei como espírito 1 ano e 3 meses depois. Tempo rápido para espíritos como nós. E foi surpreendente. Eu já estava morta, mas não tinha ainda descoberto os meus poderes. Ah, sim, você passou por aquela fase em que o morto pensa que é um fantasma, acha que é um espectro impotente. Eu também passei por isso. Fiquei igual um idiota vagando sem rumo por mais de 1 ano. Sim, fase terrível. Eu vi ele morrer.
Eu, depois que morri, fiquei grudada nele, sempre perto dele. Porém, eu não pude interferir em nada. Vi ele cair na água, entrei lá. Tentei incorporar nele para que eu pudesse fazê-lo nadar. Mas não conseguia fazer isso, não pude fazer nada. No rio eu tentei puxar ele, segurar ele pelas mãos. Mas eu não consegui. Eu atravessava a matéria como fumaça. Apenas presenciei ele morrer. Quando ele finalmente morreu, eu vi a alma deixar o corpo. O corpo dele era de adulto. Mas a alma que saiu era pequenina, uma alma de criança. Um garotinho. Ele me viu, sorriu para mim, mas logo desapareceu em uma luz forte que veio buscá-lo. Que inveja eu tenho destes sortudos recolhidos para o reencarne. Voltou para a roda das encarnações. Verdade, mas me diga, Roberto. Navalha aproximou o rosto ao dele. O que anda fazendo? Você nunca foi vagabundo e por isso eu sei que toda vez que te vejo você está maquinando, trabalhando em algo. Sou um espião agora. Está nos espionando? Amando de quem? Sabe tal de Roda das Princesas? Eu vejo que vocês estão levando isso com menos seriedade do que deviam. Só a mera intenção de realizar isso já é por si só um crime grave. E essa movimentação deixou a Anjinha curiosa. Anjinha? De quem está falando? Uma lourona bem safada. Gente graúda, você não conhece. Mas ela paga bem seus informantes e eu estou nesse mundo para trabalhar. Essa lourona aí deve ser uma desocupada. Que bobagem, essa tal Roda das Princesas nem aconteceu. Só o que vejo é um monte de vadias falando sobre enquanto ninguém fez nada a respeito. Nada. Engano seu. A Roda das Princesas já está acontecendo. Você pode pensar que não, mas para os do alto e os de baixo, a coisa já é como certa. Maria Navalha se aprumou. Capa Preta pigarreou. É Gibrile? Foi ela quem te contratou? Gibrile? Então você conhece ela? Suas amigas sabem que você conhece mais anjos do que apenas os 7 encruzilhada? Não, Navalha. Quem me enviou não foi Gibrile. Eu fui contratado pela Senhora dos Espelhos. Não conheço essa senhora. O que a interessou no nosso caso? Muita coisa a interessa. O que acontece é que uma bruxa viva tem um acordo com uma de vocês. Nesse acordo, ela se comprometeu a conseguir os receptáculos humanos para o ato da reencarnação impura. Com uma de nós? Se refere às nossas adversárias? Capa Preta meneou. A Roda das Princesas será consumada e as tais reencarnações impuras vão ocorrer de fato. Sabe que eu detesto mensagens pela metade, Roberto. Eu sei. Então aqui vai uma dica. Não se deixe enganar pelo laço de fita. Não se deixe enganar. Laço de fita? Eu não entendi. Pense, meu amor. Pense. Ele deu as costas e se afastou, desaparecendo no breu da noite. Laço de fita. Laço de fita. Navalha repetia para si mesma. Então, seus olhos se arregalaram de surpresa. Menina bonita do laço de fita. É ela. É Ellen que está por trás disso tudo. Uma questão muito curiosa é o fato das bruxas gostarem de igrejas. É muito comum vê-las lá, perceber a presença delas naqueles locais. Aquilo era uma igreja abandonada. Parte do teto já havia cedido, mas a antiga abóbada ainda permanecia cheia de seus entalhes em madeira de lei. Sarana morava lá. O fato de morar em uma igreja em ruínas não era devido à falta de recurso financeiro, pois dinheiro ela tinha de sobra. A escolha em residir ali era muito mais por suas crenças. No sótão da igreja, ela mexia a colher de pau em uma panela de ferro colocada sobre a boca de um fogão a lenha. O conteúdo da panela, com certeza, não era nada de bom. Ela parou de mexer quando ouviu o som do motor do automóvel. Aquilo era um carro modelo Ford B, um dos primeiros a serem importados para a América do Sul. Ela foi até o vitral quebrado, espiou por um rombo no vidro o carro estacionar bem diante do que um dia havia sido a porta principal do templo. Sarana bufou, desgostosa, e revirou os olhos. Desceu a escadaria e lá embaixo abriu a grande porta de folha dupla. Saiu
Diante dela estava o automóvel, e ali sentado na direção, um homem ruivo com barba espessa. Ao lado dele, uma garota de aproximadamente 9 anos, com seu cabelo negro comprido e franja reta cobrindo toda a testa. Jorn, que surpresa! Ela o cumprimentou. Minha amiga, nós viemos te convidar para a festa que vamos fazer mês que vem lá em casa. Jorn, eu lhe agradeço muito pelo convite. Mas a que se refere essa festa? Perguntou Sarana, olhando para o homem, mas ignorando totalmente a presença da menina. Mamãe, é a minha despedida. Eu vou estudar em uma escola preparatória da Faculdade de Coimbra por algum tempo e... Como ousa falar comigo? Não tome liberdades comigo, criança horrível. A menina se encolheu no banco, escondendo o rosto no braço do paletó do pai. Você não quer ir, Nova, mas não precisa tratar Belladonna dessa forma. Disse Jorn, acariciando o topo da cabeça da menina. Jorn, às vezes esse seu sotaque alemão é tão forte que mal te entendo. Mas a verdade é uma só. Você é meu grande amigo e eu com certeza iria por consideração a ti. Mas não traga essa criança para perto de mim. Ela me irrita profundamente. Mas ela é sua filha. Não é não. Eu te dei ela. Ela agora é só sua. Não é porque eu pari que tenho obrigação de aturar. E agora que eu saiba, ela é sua filha. É o sobrenome da sua família que ela usa. Tudo certinho diante da lei dos homens. Eu sou Sarana Salvaterra e ela é... Ela é Milena Diva Belladonna de Gili e Agrippa von Nettesheim. Ele pronunciou orgulhoso. Isso é um trava-língua. Milena Diva Belladonna de Gili e Agrippa von Nettesheim. Puta merda, é sério? 6 nomes? Credo. É claro, isso é alemão. É tradição na Alemanha que todos os nomes da família sejam usados por seus descendentes. Belladonna é minha filha com muito orgulho. Sorte a dela ter sido adotada por você, Jorn. Sarana virou as costas e já se encaminhava para dentro da igreja, quando Jorn ouviu o riso de crianças. O riso vinha do interior da construção. Você está fazendo o que eu acho que está fazendo? Ele arregalou os olhos, horrorizado. Ela o encarou. Puta merda, Jorn, você esqueceu que é bruxo. Use magia. Fale direito. Sprich wie der Cäsar von Rom. Pronto, Sarana. Feitiço alemão para falar sem sotaque. Está feliz agora? Com certeza. O que você tinha perguntado? Você está fazendo aquilo que eu acho que está fazendo. Você fareja no ar, não é? Você é um bruxo esperto. Infelizmente tem isso de ser bonzinho. Sobre as minhas magias... Eu faço aquilo que devo fazer para me manter jovem e bela. E não use essa expressão de surpresa. Você é tão bruxo quanto eu, e já fez coisas muito piores antes de virar esse santinho que é hoje. De tudo que eu já fiz, nada foi tão longe quanto machucar crianças. Isso é coisa de bruxaria antiga e demoníaca. Você sempre teve uma queda pelos pequeninos. Já eu enxergo as questões com muito mais objetividade do que sentimentalismo. Elas têm vida, e eu tenho sede de viver. Vai sugar a vida de crianças igual as bruxas velhas faziam nas cabanas das florestas 1000 anos atrás? Que retrocesso! Eu não vou interferir no que você faz, porém deixo claro que isso me enoja. Tudo bem. Você deixou claro. Tem mais algo a dizer? Sim, é sobre o menino Henrique. Jorn, você adora as criaturas que eu gero. Está obcecado pelo meu útero, não é? Ano que vem, capaz de eu te dar outro bebê de presente de Natal. Mas vá, fale. O que tem aquele deplorável pedaço de banha? Credo, Sarana, não fale assim. Ele é um bebê muito fofo. Eu gostaria de saber se poderia levar ele comigo para Portugal. Belladonna vai estudar lá e eu irei cuidar dele para que também tenha um bom futuro. Isso você tem que ver com Doralice. Dei a criança para ela, então ela agora que é mãe daquela coisa. Vai lá. Se ela permitir que você leve o garoto, pode levar até para o inferno, que eu não ligo. Jorn, eu te adoro. Mas eu vejo que nossa amizade não é mais a mesma. Depois que eu te dei essa menina, você ficou mole. Coisa ridícula. Você fica gastando tempo e dinheiro sendo o papai dela. Saiba, Jorn, que do bebê Henrique eu tenho ranço.
Mas dessa garota aí eu tenho nojo. Sabe por quê? Porque no futuro ela será igual a mim. Espere pra ver. Sarana deu meia volta e entrou na igreja, batendo as grandes portas com força. Ficou parada ali do outro lado, até que ouviu o motor do carro ligar e o veículo ir se afastando. Impressionante ilha. Praiana ficou no barco. Usava um vestido de rendas vazadas, em linha branca e lilás, cheia de pulseiras tilintantes. Ostentava unhas longas pintadas de azul claro, um anel de prata no dedo médio da mão direita. Ela prendeu o cabelo em um coque alto e, ainda com os braços erguidos arrumando o penteado, começou a falar. Vão com cuidado. Mas eu aviso que se não voltarem em 3 horas eu vou embora. É perigoso ficar muito tempo aqui. As demais moças desembarcaram e caminharam na praia, uma bela praia de areia branca. Maria Quitéria, assim que pisou em terra firme, se virou para agradecer Praiana. Fique em paz, não iremos demorar. Dama da Noite olhou em volta, reconhecendo o local. Apontou o dedo indicador na direção de uma casa distante, cujo dali somente era visível o telhado de telha de barro. É lá, vejam. É dentro daquele casarão que está a ânfora onde prenderam Veludo. Rosa Caveira olhou em volta. Sinto uma grande agitação por aqui. É melhor irmos até lá devagar. Vamos com calma. De repente, sons de trombetas começaram a ecoar, e elas ouviram uma multidão gritar. Era como 1 milhão de vozes, vibrando em conjunto. Elas subiram em uma colina próxima, e do alto dela puderam observar o que estava acontecendo. Elas viram a multidão, todos vestidos com túnicas brancas. As pessoas vinham, percorriam ruas e vielas entre as construções. Continuavam até chegar em uma praça. Lá, muitos já estavam pajeando um enorme elefante que trazia atado no lombo uma cabine vermelha, em modo similar às antigas liteiras dos tempos do Império. Toda a multidão carregava bandeiras brancas com longas hastes de bambu. Haviam muitos tambores e também instrumentos de cordas. O elefante cinza parecia assustado. Se movia incerto, fazendo tremer a cabine vermelha que tinha em suas costas. As moças se sentiram perdidas. Elas não esperavam chegar em meio a uma festa. Dama da Noite fechou os olhos e enviou uma pergunta em telepatia para Tetemburo. Tetemburo, o que está acontecendo aqui? Ele mentalmente enviou a resposta. Ah, sim. Daminha, eu estou vendo tudo através dos seus olhos. E eu tenho informações. Desde que vocês foram pro mar, eu andei assuntando. Ouvi da boca da Ana Jansen. Encontrei ela em São Luís umas horas atrás. Ana Jansen falou que a ilha recentemente perdeu seu regente. Sanat Kumara foi banido pro inferno. Parvati é quem vai assumir a ilha. Provavelmente é ela que está em cima do elefante. Cuidado com ela, se ela se transformar em Kali, ela... Bom, Kali come espíritos. Cuidado, ela pode querer te comer todinha. Dama da Noite abriu os olhos e disse em voz baixa para Padilha, Quitéria, Rosa Caveira e Cigana. Aquela que está na cabine rauda sobre o lombo do elefante é Parvati, a nova rainha desta ilha. Padilha e Cigana Sara arregalaram os olhos e se entreolharam. Depois falaram em um tom de voz muito perturbado. Maha Parvati é terrível. Temos de ter muito cuidado. Ela pode acabar conosco em um piscar de olhos. Rosa Caveira olhou para a multidão e até esticou um pouco o pescoço para observar melhor. Seria deveras prudente se trocássemos nossos vestidos por túnicas brancas como aquelas. Sim, nossos vestidos em cores fortes vão destoar demais. Vamos nos adequar. Quitéria olhou para sua saia púrpura. Todas elas giraram em torno de si mesmas, e logo seus vestidos de cores fortes deram lugar a saris, roupas femininas indianas, de tecido branco simples
e sem adornos. Rosa Caveira decidiu tornar seu rosto todo humano, camuflando então sua meia face de crânio. Agora, com todas vestidas iguais, elas desceram, foram colina abaixo, foram atravessar a multidão para assim chegar ao casarão, que era o seu real destino. Desceram a longa colina de grama verde e flores silvestres. Usavam véu sobre a cabeça para que seus rostos não fossem notados caso alguém as visse. Passaram da colina e saíram em uma escadaria de degraus de pedra bruta, o que as levou finalmente à entrada da cidade. O povo todo gritava Om Shakti, Om Shakti, e elas prontamente ergueram as mãos e passaram a gritar também essas palavras, para assim se misturar com a turba. Chegaram a uma espécie de pátio pavimentado, em grandes placas de mármore branco, onde haviam centenas de árvores cerejeira em canteiros enfileirados que espalhavam suas pétalas cor-de-rosa como uma chuva graciosa no ar. O portão que dava entrada para a cidade era logo adiante, mas antes que pudessem chegar até ele, elas ouviram uma voz que chamava: Chère Catherine, Catherine Madame Dragon, m'as-tu oublié? Ah, desculpe a falha. Você não se lembra mais de suas origens e agora se chama Quitéria, não é? Maria Quitéria rapidamente voltou sua cabeça para trás e, ao ver a mulher que lhe chamava, ela sentiu um calafrio percorrer a coluna. Pauvre petite Catherine. Você lembra de mim? Núbia, a cabra preta milagrosa sempre traz surpresas. Todas as moças pararam ali no meio do pátio e também olharam para trás. Viram 3 mulheres, também vestidas de branco. No meio estava Núbia, que agora era chamada de 7 catacumbas. Na direita, Regina, também chamada de Rainha. E na esquerda estava Lorena, também chamada de Figueira. 7 catacumbas deu um passo à frente. Núbia. Sim, sou eu. Às vezes me esqueço que esse é o meu nome de verdade. Você se lembra que eu tive muitos nomes? Teresa, Abigail, Condessa de Argelim, Galateia. Agora tenho outro nome. Me chamo 7 Catacumbas. Mas me diga, Quitéria, o que conta de novo? Não nos vemos há o quê? 200 anos? Ah, mas você está muito bem conservada. Grata pela parte que me toca. Mas agora já não posso dizer o mesmo de ti. Você está diferente. Na verdade, não te reconheço mais, Núbia. Amada, é como se Núbia não existisse mais. Núbia apodreceu na barriga de uma cobra. Eu agora sou 7 catacumbas. E não venha me falar de diferenças. A mulher que um dia você foi também já não existe mais. Maria Quitéria, você é agora outra pessoa. Sim, verdade. A vida passa e o cenário muda. Só que eu não mudei, eu apenas me aperfeiçoei. Devo eu por este aperfeiçoamento à prova? Núbia, eu senti muitas saudades suas, minha querida. Mas todo o amor que tive por ti não me impede de te atacar. Pense bem. Se está aqui com este propósito, vai se arrepender. Você vai atacar? Me atacar? Vagabunda prepotente. Acha que sozinha pode com nós 3 juntas? Ela não está sozinha. Somos 5 e vocês são 3. Sim, eu estou sozinha. Vocês 4 vão logo resgatar Veludo. Não se esqueçam que Praiana vai partir em menos de 3 horas. Vão logo e eu as encontro em breve. Deixem essas 3 comigo. Rosa Caveira, que mesmo com aquela situação estava serena, disse: Tem certeza disso? Se afirmar que pode com as 3, então nós iremos sim prosseguir com a nossa missão aqui. Esse não é meu primeiro rodeio. Sim, Rosário, eu me garanto. Agora vão, não há tempo a perder. Assim, Dama da Noite, Padilha, Cigana e Rosa Caveira prosseguiram, deixando Quitéria para trás. Logo que passaram pelos portões da cidade, Rainha, com sua costumeira arrogância, falou: Vamos, velhota. Vamos que chegou a sua hora. Quitéria apoiou as 2 mãos na cintura e ergueu o queixo de forma altiva. Bora! Venham as 3 de uma vez só. Eu sou Maria Quitéria. Eu me basto. 7 Catacumbas sorriu. Que triste reencontro, minha querida. Meia-noite estava caminhando. Amava cemitérios novos.
Aquele era recém-construído, o cemitério do Caju. As lápides e mausoléus ainda brilhavam de novos, bem como as estátuas, todas ainda incorruptas. Em sua caminhada, algo começou a deixá-lo inquieto. Olhando em torno, não viu nada de suspeito, mas ainda assim começou a desconfiar que estava sendo seguido. Olhava para trás, mas não via ninguém. Porém, ele sentia a presença que o cercava. A cada lápide que passava, a cada mausoléu do caminho, ele sentia mais a sensação de perigo. Prosseguiu sua caminhada, mas avistou logo adiante a figura de um homem envolto em uma capa de tecido negro, parado no meio do cruzeiro das almas. O homem gritou para ele: Meia-noite, apresse o passo, senão ele vai te pegar. Meia-noite respondeu: Capa preta, do que está falando? Olhe para trás. Olhe, homem de Deus. Meia-noite olhou novamente e viu se aproximando uma coruja rasgadeira. A coruja branca das bruxas. Porém, essa não era como as normais. Essa era anormalmente grande e suas asas abertas de ponta a ponta ultrapassavam os 4 metros de envergadura. Vendo aquilo, ele passou a correr desesperado. Do outro lado, Capa Preta gritava com sua voz grossa: Anda-lhe, anda-lhe. Se esta miséria lhe pegar, vai lhe carregar para longe. Ligeiro! Antes que a enorme coruja pudesse agarrar Meia-Noite, ele conseguiu chegar até Capa Preta, que ergueu a mão, exibindo entre os dedos uma pluma branca. Então disse: Está valente hoje? Diga, está vendo isso? Arreda! Eu venho trabalhando com Samyaza. Quer mexer com ela? Assim que ele disse essas palavras, o Cruzeiro das Almas, que é a principal encruzilhada das vias dentro do cemitério, acendeu seu solo como se luz viesse do chão, formando um grande triângulo iluminado. A coruja veio diretamente para pegar Meia-Noite, mas ao se aproximar foi empurrada para trás como em uma corrente de vento contrário. Várias vezes a coruja tentou chegar a eles, mas não pôde. Então desistiu e foi embora. Meia-Noite se impressionou. Onde aprendeu esse feitiço? No quinto dos infernos. Meu amigo, tenho andado muito com demônios nos últimos anos, e eu aprendo rápido. Foi uma sorte você estar por perto. Mas quem enviou essa coruja rasgadeira? Aquilo era 7 encruzilhadas. Ele mandou a coruja? Ele não a mandou. Ele era a coruja. 7 encruzilhadas é um anjo caído, e por isso pode incorporar em animais, coisa que nós não podemos. Ele pretendia te levar para algum lugar. Meia-Noite respondeu com um sorriso nos lábios. Ai, ai. Mais um apaixonado por mim. As pessoas fazem loucuras quando se apaixonam por mim e não retribuo. Capa Preta suspirou mais uma vez, com ar de cansaço. Vaidoso ao extremo como sempre. Mas, Samuel, eu não acho que ele tentou te raptar por estar apaixonado por ti. Eu acho que ele tentou te raptar porque você é curioso demais e a curiosidade matou o gato. Eu não sou vaidoso, apenas sou realista. Não existe neste mundo nenhum ser vivo com inteligência que tenha colocado os olhos em mim e não tenha se apaixonado. Até você. Tenho certeza que também é apaixonado por mim. Ah, mas não precisa negar porque eu não estou aqui para constranger ninguém. Mas sobre a minha curiosidade, isso só confirma o que eu pensava. Descobri quem é a pilantra que está por trás dessa tal roda das princesas, usando todas as outras como marionetes. E ela acha que vai se dar bem. Eu apaixonado por você, marmanjo desavergonhado. Eu não tenho os seus costumes, não. Às vezes, quando você fala, eu entendo que é melhor ouvir essas coisas do que ser surdo. Mas não vou brigar por causa disso, porque já te conheço há muito tempo e sei que você é totalmente desequilibrado. E sobre segredos e pilantras, com algumas moças em Shambhala, um processo de reencarnação impura acontecendo, um anjo caído envolvido, e toda essa agitação vai atrair os olhares de todos, inclusive os que podem nos prejudicar muito. Eu já imaginava, mas como? Como contar a todas as outras que é aquela pombagira que as está manipulando? É capaz de nem sequer crerem em minha palavra. O guri. Precisamos falar com o menino que serve dama da noite. Ele nos fará ter contato com as meninas que estão na ilha e as alertar sobre isso. Elas precisam saber a verdade.
Você acha que Dama da Noite vai dar mais credibilidade ao que o menino Tetemburo fala do que ao que eu digo? Com certeza que sim. Até eu daria mais atenção ao que aquele menino fala do que ao que você diz, meu caro Meia-Noite. Nossa, isso magoa muito. Que triste. Mas tudo bem. Vamos atrás de Tetemburo. E deixe que eu falo com ele, já que tenho certeza que ele vai ser mais simpático comigo. Eu tenho certeza que ele também está apaixonado por mim, pobrezinho. Eu vou fingir que não ouvi esse absurdo. Vamos logo. Capa Preta e Meia-Noite foram de encontro a Maria Navalha. Eles sabiam que ela conhecia um método de encontrar Tetemburo, mas por toda parte a procuraram e nada de encontrar. Maria Navalha havia desaparecido. Na ilha, Maria Quitéria, com os olhos baixos, demonstrava estar com sentimentos contrariados. Com a voz um pouco embargada, ela perguntou: Núbia, por que está fazendo isso? Sete Catacumbas ficou em silêncio mais de um minuto. Ela queria responder com empáfia, mas preferiu ser sincera. Quitéria, por favor, não me chame de Núbia. O porquê de eu estar nessa jornada é simples. Dói muito estar morta. Eu morri de um modo... O seu envenenamento, e sim, eu sei da sua história, não foi nada em comparação com a forma que eu morri. Estou cansada de sofrer. Por todas as nossas questões de bruxaria, nós não podemos reencarnar de forma natural, mas ainda assim eu desejo ser viva, ser humana uma vez mais. Quitéria olhava fixamente para Sete Catacumbas. As pétalas rosadas dos pés de cerejeira caíam no ar. O local estava lindo, mas o clima era tenso. Bom, Sete Catacumbas, eu não sinto dor nenhuma em estar morta. Eu entendo que jamais iremos reencarnar e estamos paradas no tempo eterno. Mas isso para mim é nada além de destino. Apenas destino. Figueira deu um passo à frente. Esse destino pode ser o seu, mas não será o meu. Todas as bruxas da Figueira se tornaram espíritos, guias espirituais e essa papagaiada toda, mas eu não quero isso para mim. Não serei como todas as minhas parentes. Eu quero viver. Compreenda, Quitéria. Rainha se aproximou de Núbia. Não somos de todo malvadas, mas você está no nosso caminho. Temos de lhe parar. Afinal, sem você as demais ficarão desnorteadas e vamos poder prosseguir com nosso plano. Disse Sete Catacumbas. Quitéria, em nome de toda a vida que tivemos juntas, passe para o nosso lado. Seria uma imensa alegria reencarnar contigo. Estou vendo a alegria estampada na sua cara, sua sonsa. A resposta de sua pergunta tu já sabes que é não. Se a mãe natureza nos colocou nessa posição, é porque não devemos voltar a ter carne e osso. E se para o seu plano se concretizar vocês precisam usar as moças, então eu lhes digo que eu vou impedir que a sua meta se conclua. E quem achar ruim, é só resolver comigo. Quitéria abriu a boca o máximo que pôde. Escancarou a mandíbula de uma maneira sobre-humana. O som dos ossos do seu maxilar estalando era alto. Ela exibia agora a boca aberta, carne rosada. Do fundo de sua garganta brotou a cabeça de uma serpente negra. Rainha, com uma expressão de nojo, perguntou: Sete Catacumbas, o que ela está fazendo? Ela está desembainhando sua espada. A serpente saiu da boca de Quitéria e caiu no chão. Era uma mamba negra de 1,5 metro de comprimento. O rosto de Quitéria voltou ao normal. Ela se abaixou e apanhou a cobra pela cabeça. Em seguida, a sacudiu no ar. A cobra se tornou rija. Ela se metamorfoseou em uma espada longa de aço negro. L'épée de la Reine du Serpent. Figueira se impressionou. É a famosa espada da serpente rainha, a tal cobra negra que se alimenta de outras cobras. Me surpreendeu que Quitéria a possua. Quitéria sempre me surpreende. Sete Catacumbas olhou para a espada na mão de Quitéria, sorrindo amargamente. Já ouvi comentários que você acusa a tal Maria Padilha de ter roubado tudo que era seu. Será que suas amiguinhas sabem que o dinheiro que você usou para comprar o cabaré era meu e que a fortuna que você ganhou foi somada à fortuna que você roubou de mim? Minha tia-avó Astrid conseguiu essa espada através de uma jornada intensa no Monte Kilimanjaro. A espada da Rainha Serpente é uma relíquia das bruxas das Catacumbas. Quando eu fui embora, acabei não conferindo minhas coisas, minha bagagem, e só muito depois que dei por falta dela.
Você é uma ladra e agora vai usar a espada da minha família contra mim? Ladra! Eu cheguei a perguntar através de uma carta e você me respondeu dizendo que não sabia onde a espada estava. Você tinha engolido ela, sua bruxa perversa. A minha espada! Quitéria se colocou em posição de ataque. Anúbia, essa é uma lâmina venenosa que pode ferir até almas. Uma espada magnífica, mas... quer ela de volta? Se quer, está aqui na minha mão. Venha pegar. 7 catacumbas olhou para suas comparsas e viu que estavam também em posição de ataque. Não se precipitem. Não façam nada sem pensar. Tarde demais. Rainha empunhou seu cetro de ouro e partiu ao ataque. Correu sobre Quitéria, que desviou. Fez uma segunda tentativa, mas Quitéria foi mais veloz. Quando Rainha ficou bem próxima e se curvou para cortar-lhe a barriga, Quitéria deu um salto para trás. Mas atrás dela já estava Figueira, que a segurou pelos braços, tentando imobilizar, enquanto Rainha novamente investia contra ela. Quitéria foi novamente veloz. Ela girou seu corpo e deu um tranco forte, trazendo Figueira para a frente e se desvencilhando dela, sendo que Rainha não teve tempo de parar o ataque e acidentalmente cravou o cabo de seu cetro no peito de Figueira. Um terrível engano. Figueira caiu ajoelhada. No mesmo instante ela se viu fraca. Seus poderes lhe faltaram. Ela puxou para fora o cetro e todas puderam ver o buraco escuro que ficou em seu peito, próximo à clavícula esquerda. Ela estava sem fôlego. De imediato, havia empalidecido. Perguntou à rainha. Regina, tem veneno nesse cetro? Rainha, constrangida pelo erro, respondeu. Merda! Tem sim, mas não se preocupe. É só para enfraquecer e dura pouco. Que piada! Rainha se distraiu, e nisso Quitéria atacou. Puxou o cabelo vermelho de Rainha para trás, a fazendo erguer o pescoço e projetar a cabeça para as costas. Com agilidade, Quitéria passou a lâmina de sua espada bem abaixo do queixo, abrindo um corte largo. Rainha caiu. Seu corpo bateu no chão, desacordado, inconsciente. Não se preocupe. Eu não posso matar quem já está morto. Esse corte vai cicatrizar em alguns dias, menos de 1 mês, eu creio. Mas ela irá ficar apagada por todo esse tempo. O quê? Ela vai ficar 1 mês assim apagada? Como isso é possível? É, e isso é o que ela merece. E você também. Como puderam atacar sem a minha ordem? Vocês não conhecem Quitéria. Olha agora caídas ao chão, patéticas. Figueira, não fique deprimida. Se todo mundo que eu derrotei chorasse, o mundo seria um mar de lágrimas. Pegue sua amiga e saia daqui. Eu e 7 catacumbas vamos entrar em combate. 7 catacumbas ergueu as 2 mãos, as movendo sinuosamente no ar. Nisto, as unhas de suas mãos cresceram, saltaram como garras de gato. Unhas douradas, com pontas curvadas, com cerca de 8 centímetros cada. Quitéria olhou para as garras douradas e falou. Então será a minha espada contra as garras de um gato preto? Não. Serão as minhas garras contra a minha espada que você roubou. Mas sim, agora vamos brigar como antigamente. Não como antigamente. Desta vez não haverá risos no final. 7 catacumbas rugiu como uma onça. Um rugido tão alto que fez o mármore do pavimento vibrar. Correu na direção de Quitéria, que por sua vez vibrou a espada de cima para baixo no sentido do pescoço de 7 catacumbas. Mas a lâmina foi travada pelas garras douradas. O impacto gerou faíscas. Quitéria foi empurrada com tamanha força que bateu as costas em uma das árvores, fazendo o tronco da cerejeira estralar e uma chuva de pétalas rosadas cair sobre elas. Maria Padilha e as demais moças estavam no meio da multidão que cercava o elefante da deusa Parvati. Iam calmas, tentando atravessar sem serem percebidas. Mas a multidão silenciou quando ouviram o som de rugido que vinha da direção da Praça das Cerejeiras. A voz potente da deusa Parvati foi ouvida de dentro de sua cabine de cortinas de seda vermelha. Mas que é isto? Que ruídos são estes? O que ocorre? Um de seus lacaios respondeu. Oh, Shakti Devi Mahaparvati, parece que há uma estranha movimentação no Jardim das Árvores Rosadas. Porém, creio apenas ser a animação do povo que está vindo lhe saudar.
A deusa ficou em silêncio enquanto o lacaio a apaziguava, mas novamente se ouviu outro rugido, seguido de um estrondo alto. E todos puderam ver ao longe que uma das copas de árvore cor-de-rosa desapareceu, havia tombado. A deusa removeu a cortina de tecido vermelho na lateral de sua cabine, colocou para fora sua cabeça, olhando para os portões da cidade. Outro estrondo se ouviu, e dessa vez 2 árvores foram ao chão. A deusa se sentia agora desrespeitada. Isso é a Nadar, falta de respeito. Como pode que no dia da minha coroação como rainha desta ilha eu seja tratada assim? Os espíritos que estão lutando ali não vieram me adorar, nem sequer me cumprimentaram, nem sequer são povo de Shambhala. O lacaio respondeu: É sim, minha Mahaparvati. Infelizmente, pelo que se parece ali, estão espíritos rebeldes, sem respeito. A deusa abriu a porta de sua cabine e saltou para fora, ficando em pé diante de todos. Era enorme, com mais de 3 metros de altura. Possuía 6 braços e era adornada com muito ouro. Sua veste vermelho escarlate era bordada com muitas flores de lótus em linha dourada. As suas muitas mãos estavam adornadas, desenhadas com rena. Usava uma grande coroa de ouro maciço e o cabelo liso e solto de tão comprido arrastava no chão. Seus lábios vermelhos contrastavam com seus olhos pintados com cajal. Na testa usava uma joia de pedra jaspe, nas mãos anéis, e até nos dedos dos pés trazia joias. Mas o mais impressionante era a cor de sua pele. A deusa era uma mulher amarela, tom similar à casca de banana. Olhando na direção da entrada da cidade, ela gritou com sua voz sobre-humana: Espíritos que lutam nos portões de Shambhala, venham prestar homenagens e render graças a mim, ou irei engoli-los um a um. Eu sou uma mistura de muitas cores e sabores. Eu sou Soraya, a pombagira das 7 saias. Fui criada pelos ciganos e durante quase toda a minha juventude acreditei que era cigana. Nisso absorvi os costumes, as tradições e a magia daquele povo. Mas no fim, eu era alguém de fora, uma adotiva que não teve espaço na linhagem do sangue. E ao ser de fora, eu entendi que meu lugar era na liberdade do mundo. Fugi dos ciganos e hoje não sou mais uma deles, por mais que qualquer um que olhe para mim e para as minhas roupas sempre pense que ainda sou. A verdade é que eu sou uma artista. Sim, uma dançarina de cabaré, que tem por alcunha o próprio figurino. A saia de 7 barrados é a marca da dança espanhola que eu por tantos anos performei diante daqueles que me aplaudiam. De fato, eu experimentei sofrimento, mas também não posso negar que vivi o glamour de ser famosa. E foi vivendo a vida que entendi o quanto ela é cruel. Morri jovem, ainda na casa dos 30 anos. Ao morrer, tive muitas dificuldades para entender minha nova situação, pois acreditava que o mundo deveria ser essencialmente bom e não aceitava a maldade que me rodeava. Mas a existência do ser humano, seja encarnado ou desencarnado, não oferece a possibilidade do questionamento. O mundo é mau e nós temos que sobreviver a ele. Não significa que eu tenha me tornado uma mulher má, não tenho nenhum interesse em prejudicar quem quer que seja. Mas hoje em dia, qualquer um que se levanta contra mim, eu esmago com extrema facilidade e sem nenhuma piedade. E eu não repito o discurso que as minhas amigas fazem quando elas vêm aqui, dizendo que são umas mais poderosas do que as outras. Sempre quando uma vem se apresentar já de cara se auto-intitula a maioral. Mas eu não sou o tipo de mulher que compete com ninguém. Se você me achar a maior ou a menor, eu não me importo. Não estou perguntando nada e nem querendo saber em qual posição você me coloca. O que importa para mim é ser a protagonista da minha vida. E assim prosseguir vivendo com as minhas aventuras e minhas desventuras. Eu sou das danças, eu sou das cartas, sou do tarô, sou das encruzilhadas e da porta do cabaré.
Eu sou apenas eu mesma. E descobri que no meio do inferno, ainda assim, eu tenho força para ser feliz. Se quiser ajuda, é só me chamar. A noite traz estrelas ao cair da aurora, e nessa hora que eu chego sempre com um sorriso e com prenúncio de vitória. Eu sou Sete Saias.